Olá pessoal, meu nome é Wilson, eu sou pastor da igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde. Nós estamos aqui na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e eu estou gravando para você mais um vídeo da série Conheça Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos realizando para falar um pouquinho sobre a Bíblia. A nossa igreja esse ano foi encorajada a ler a Bíblia inteira de capa a capa. Então, nessa leitura, cada vez que surge um novo livro da Bíblia, a gente está gravando um vídeo para explicar um pouquinho sobre o que entendemos basicamente que esse livro está tratando, para quem foi escrito, por quem foi escrito, mas principalmente nós queremos que esses vídeos sejam fonte de ânimo e encorajamento para que as pessoas possam ler a Bíblia. Porque quando você entende a proposta principal do autor, isso fica mais fácil para você compreender o que e por que ele escreveu. Então, leia sua Bíblia. Deus tem algo especial para falar ao seu coração. Hoje a gente vai falar de dois... A gente chama de livros, mas na verdade são cartas. A gente vai falar de duas cartas ao mesmo tempo, porque são cartas curtas, escritas pelo mesmo autor, possivelmente no mesmo ano. Nesse vídeo, a gente vai falar de a segunda e a terceira carta de João. O apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João. Ele escreveu a primeira, segunda e a terceira carta, chamadas Cartas de João, e escreveu o Apocalipse. Então a gente já falou no vídeo anterior da primeira carta de João. Hoje a gente vai falar da segunda e da terceira carta de João. Cartas que acreditamos ter sido escritas possivelmente entre o ano 85 e 95, caminhando para o final da vida do apóstolo João, quando ele era, possivelmente, a tradição assim diz, pastor da igreja de Éfeso, e ele escreve essas cartas antes de ter sido preso, condenado por ser discípulo de Jesus pelo Império Romano e enviado como prisioneiro para a ilha de Patmos. Quando a gente fala de 2 João, uma carta que tem apenas 13 versículos, e eu decidi fazer esse vídeo junto porque elas falam de coisas muito semelhantes. 2 João está falando sobre, alertando sobre o perigo de não acolher aqueles que negam a encarnação de Jesus. João escreve a segunda carta, ele endereça para uma senhora eleita, e não sabemos se ele está falando de uma mulher específica, ou se o título senhora eleita é uma analogia para falar sobre a igreja. E ele escreve dizendo, olha, cuidado em acolher aqueles que negam Jesus. Esses vocês não devem acolher. Se alguém nega que Jesus veio ao mundo, assumiu forma humana, esses não devem ser acolhidos por vocês, ou por você, senhora eleita, seja uma mulher de verdade ou um exemplo para falar da igreja. Não acolham aqueles que negam a existência de Jesus, a humanidade de Jesus. Agora, a terceira carta de João vai no contrário. Se a segunda carta de João fala não acolham falsos mestres, a terceira carta fala o contrário. Acolham verdadeiros mestres. Acolham, exerçam a hospitalidade, pratiquem o exercício da hospitalidade, e essa é uma carta endereçada a um homem chamado Gaio. Exerçam a hospitalidade especialmente para aqueles que estão engajados na missão de anunciar Jesus Cristo. Sejam hospitaleiros com aqueles que estão envolvidos, dedicaram sua vida a tornar Jesus conhecido, a anunciar o senhorio de Jesus. Então por isso que essas duas cartas estão colocadas juntas aqui. Uma fala não hospedem falsos mestres, e a outra fala hospedem verdadeiros mestres. Não hospedem aqueles que negam Jesus como Senhor, hospedem aqueles que proclamam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu acho que uma palavra que resume a segunda carta de João é a palavra alerta. Esteja alerta, preste atenção a quem você dá ouvidos. E aí o versículo que resumiria, já que é um único capítulo, geralmente a gente não usa a terminologia de capítulo para essas cartas, porque é um único capítulo. Então, o versículo que resumiria 2 João seria o versículo 10, onde nós lemos: se alguém chegar a vocês
e não trouxer este ensino, o ensino de que Jesus veio ao mundo, assumiu forma humana, não o recebam em casa e nem o saúdem. Fiquem alerta, sejam seletivos a quem vocês acolhem e a quem dão ouvidos. E a terceira carta de João não tem como ser diferente. A palavra que resume essa carta é a palavra hospitalidade. O conceito de hospitalidade é muito desenvolvido aqui. O versículo de 3 João que resumiria essa carta sobre a palavra hospitalidade é o versículo 8. É nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Não hospedem falsos mestres, não acolham falsos mestres, acolham mestres verdadeiros enviados por Deus. Falando primeiro da estrutura de 2 João, os primeiros 3 versículos, ele vai fazer uma introdução em 2 João. De 1 a 3, ele vai falar que está endereçando essa carta a uma senhora eleita e aos seus filhos, a quem ele ama, e dizendo de que eles são conhecedores da verdade e que isso alegra muito o seu coração. Depois de fazer essa introdução, a segunda divisão desta carta seria versículo 4 a 6, que ele vai nos dizer que o amor ele não pode ser apenas afetivo, não pode ser apenas fruto de uma declaração, eu amo você. Não, esse amor que é afetivo, verbal, ele também tem que ser efetivo, ele tem que ser prático. Versículo 5 ele diz a seguinte: agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse querendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros, e esse é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Amar não é apenas dizer eu amo, amar também é dizer, amar também é fazer como quem ama. Deixa eu repetir isso. Amar não é apenas dizer eu amo, mas é fazer também como quem ama. É fazer demonstrando este amor. Então quando a gente diz eu amo Deus, como é que o meu amor por Deus, o seu amor por Deus pode ser verificado? Através da forma como nós vivemos. É assim que João nos ensina. Então depois que ele fala desse amor que tem que ser efetivo, ele faz esse alerta contra esses falsos mestres. Versículo 7 ao versículo 8, ele fala: muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Quem não admite, quem não entende, quem não crê que Jesus assumiu forma humana, tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. João passou sua vida inteira dizendo, apontando para a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus, e como que na teologia a gente chama isso de união hipostática, união hipostática. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Jesus é o homem perfeito que todo homem deveria ser, é a nossa referência de humanidade, mas ele não deixou de ser Deus quando assumiu forma humana. E João está dizendo isso. Não dê atenção para essas pessoas que negam a humanidade de Jesus. E aí o texto vai terminar com uma conclusão. João dizendo: eu tenho muito para escrever, eu queria escrever mais coisas, mas eu não quero fazer isso com papel e tinta. O que ele quer ensinar é pessoalmente. Então João tinha uma perspectiva de estar presente e mais uma vez visitar essa senhora eleita, que não sabemos se trata de uma mulher de fato ou se ele faz uma referência à igreja. E ele fala: aos filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Será que ele está falando de uma outra igreja que ele estava ou de uma mulher de fato? Não sabemos, mas a essência desse texto é essa. Não deem atenção àqueles que negam Jesus. Não acolham nenhum tipo de ensinamento que nega quem Jesus é e o que ele fez e a eficácia dessa salvação. Indo para a terceira carta de João, agora fica mais claro para a gente entender o destinatário. Ele fala que está escrevendo a um homem chamado Gaio, que ele ama muito, um amado, precioso irmão em Cristo. Versículo 1, essa é a introdução. 3 João, versículo 2 ao versículo 4, ele está fazendo elogios e reconhecendo quem é esse Gaio. Ele fala
que ele tem ouvido falar de que Gaio é um homem que está muito bem de saúde, de que as pessoas falam muito bem a respeito dele, de como ele é um homem fiel, e como que isso alegra o coração de João de saber de que um dos seus discípulos, um dos seus pastoreados, tem se portado desta forma, na verdade. E aí então João ele vai agora para o versículo 5 até o versículo 8, observando e elogiando a conduta acolhedora de Gaio. Ele fala no versículo 6 que ele tem ouvido falar a respeito desse amor do Gaio, que diz que você fará bem se encaminhar esses homens em sua viagem de modo agradável a Deus, porque foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda dos gentios. João está elogiando, falando: Gaio, você tem sido muito bem, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de serem desconhecidos por você. João está falando: olha, Gaio, o que você está fazendo é muito bom, e continue a fazer isso, porque esses homens a quem você tem acolhido, e não apenas acolhido, mas também ajudado a seguirem em viagem, eles deram a vida por conta de Jesus e estão engajados na missão, então encorajem esses homens. E é interessante que ao mesmo tempo que ele elogia o Gaio por esta atitude altruísta, essa atitude generosa, essa atitude hospitaleira, ele critica um homem chamado Diótrefes, versículo 9 e até o versículo 10. Ele fala que Gaio é admirável por sua conduta hospitaleira. Em contrapartida, Diótrefes é reprovável porque ele não quer receber ninguém, e apenas não quer receber ninguém, como também só pensa em si mesmo. Versículo 9 diz: Diótrefes gosta muito de ser o mais importante, entre eles não os recebe. O egoísmo de Diótrefes, pensar apenas em si, faz com que Diótrefes seja um homem reprovável. E não apenas isso, ele se recusa a receber irmãos, impede os que desejam recebê-los, expulsa da igreja. Olha a conduta deste homem chamado Diótrefes, que não apenas age errado, como encoraja outros a perseguirem o mesmo caminho errado. E João aponta isso como uma falha de conduta, de caráter, de conduta cristã, algo que é reprovável. Mas entre alguns joios que crescem no meio da igreja, também tem bons trigos. E nessa igreja, não apenas Gaio era um homem exemplar, como também surge um outro homem na história, chamado Demétrio, versículo 11 até o versículo 12. João fala que todos falam bem de Demétrio, e a própria verdade testemunha a seu favor. Então, sempre a gente às vezes tem uma tendência de na nossa vida dar mais ênfase para pessoas ruins, para pessoas boas. Nós lembramos mais de pessoas que nos feriram do que pessoas que nos curaram. João está falando de 3 homens: Gaio, Diótrefes e Demétrio. Um que foi prejudicial à vida da igreja, mas 2 que foram muito bons para a vida da igreja. E isso é encorajador para a gente pensar mais naqueles que promovem cura do que naqueles que promovem dor. E aí João termina de novo sua carta, da mesma forma que terminou a segunda carta: tenho muito para escrever, mas eu não quero fazer com tinta em papel. Eu espero em breve vê-lo e conversarmos face a face. A paz seja com vocês. Quando a gente lê essas 2 cartas juntas, uma com 13 versículos e a outra com 15 versículos, cartas tão curtinhas, mas que tem tantos ensinos para nós, ensinos tão preciosos. Lendo essa carta e preparando esse estudo para falar com você, eu me lembrei das palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, quando Jesus diz: nem todo que me chama de Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus vai nos dizer que tem pessoas, nos ensinar que tem pessoas que o chamam de Senhor, mas não vivem debaixo do seu senhorio, como o caso do que João fala em 2 João, de homens que negavam a divindade de Jesus e a sua humanidade, como no caso de Diótrefes, que era alguém egoísta. Um servo de Jesus não pode ser egoísta. A palavra egoísmo não combina, não condiz com o discipulado de Jesus. É por isso que João nos encoraja a pensar nisso. Nem todo aquele que diz Jesus é Senhor
de fato está rendido ao seu senhorio. Por outro lado, nós precisamos encorajar e acolher cada vez mais aqueles que estão engajados em anunciar Jesus como Senhor e Salvador. Se os que negam o senhorio de Jesus não devem ser acolhidos, o contrário é verdadeiro. Aqueles que estão desenvolvendo a sua fé e se firmando em Jesus, esses têm que ser acolhidos, encorajados e impulsionados para serem cada vez mais parecidos com Jesus. O desafio que fica ao ler 2º e 3º João é essa: a quem devemos evitar dar ouvidos, porque não estão acrescentando absolutamente nada em nossa fé, pelo contrário, estão até falando ao contrário. E ao mesmo tempo, a quem devemos acolher. Quais são as pessoas que temos que ter perto da gente, porque essas nos trazem cura de Deus e são representantes do Reino. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha, seja porta-voz de Deus nesse tempo. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Até lá, Jesus te abençoe.